Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês o que tem de melhor as informações dos esportes em geral aqui em Goiás, que sempre nos representam muito bem em nível de Brasil e muitos esportes até em nível internacional. Afinal, nós somos esportes em ação e nós gostamos muito das modalidades esportivas como um todo, somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em ação. Hoje tenho o prazer de receber um atleticano aqui que conta a história, tem a história do Atlético gravada, conhece a história do Atlético Clube Goianiense e não só o passado, com a época também áurea de recuperação, de restauração do Atlético, até chegar a essa potência que é hoje o Atlético. Não importa para nós qual clube que cada um torça, mas o respeito sempre é muito importante, principalmente pela ascendência maravilhosa e uma coisa impressionante, né? O que o Atlético conseguiu em alguns anos, coisa de 15, 16, 17 anos, é um marco fantástico, uma referência muito boa para o esporte brasileiro, não só goiano, com essa gestão maravilhosa que nós temos aí também, com diretores, com dirigentes empenhados, com o Adson Batista, que atualmente é o presidente, e o nosso amigo Jorge Leal. O Jorge, que é um atleticano histórico, que vai nos contar muita coisa aqui. Jorge, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Esportes em Ação, na TV Alego, e estamos realmente ansiosos, né, para saber alguma coisa mais sobre o Atlético, e você tem esse arquivo, esse HD seu não apaga nunca, né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande, é o que participar do seu programa e poder trazer aqui para os ouvintes da TV Alego e Rádio Brasil Central um pouco da história do clube Atlético Clube Goianiense, um clube campineiro, né, que vem da origem, do berço de Goiânia, que Campinas, ao completar os seus 211 anos, né, traz no seu bojo o Clube Atlético Clube Goianiense, que faz parte do acervo cultural daquela que já foi uma cidade e hoje é o bairro principal de Goiânia. Essa época de Campinas ter sido a cidade, né, que foi a primeira cidade, né, que nós tivemos aqui, foi Campinas que nós tivemos a criação de Goiânia, né, que faz parte da vida de todo mundo que tem origem aqui em Goiás, que nasceu aqui, que trabalhou aqui, migrou de Campinas à cidade de Goiás, algumas cidades do interior, mas de Goiânia mesmo foi Campinas, né? Campinas, ela acolheu, né, desde a época do ciclo do ouro, que passou aqui por Goiás, os bandeirantes, Campinas foi criada e ela emergentemente foi o celeiro, o berço para que Goiânia, que completou seus 90 anos esse ano, pudesse ser essa capital hoje que ela representa, né? E Campinas, ela mudou ao longo dos anos a sua vocação. Ela hoje passou a ser um centro comercial e não só populacional. A cidade cresceu, as famílias tradicionais, na sua segunda, terceira e quarta geração, se mudaram para pulverizar Goiânia, né, que hoje tem quase 1.500.000 habitantes, e a origem, o berço da tradição veio de Campinas. Campinas. Lá. E o esporte em Campinas? O esporte em Campinas, ele tem o Atlético Clube Goianiense como o seu principal clube, que tem a sua sede lá, o estádio Antônio Ascioli, criado pelo Ascioli, que leva o seu nome, que era um cartorário, né? E ele, com um grupo de fundadores, né, criaram o Atlético Clube Goianiense. E o Atlético, ele trouxe no seu bojo, que os seus fundadores eram torcedores do São Paulo e do Flamengo. Tanto é que o escudo antigo, você vê que a formação do escudo antigo é do São Paulo e as cores do Flamengo. As cores do Flamengo. Certo? E veio até agora há pouco tempo, na era Adson Batista, que na modernização do Atlético, mudou também a sua identidade. Mudou a camisa, né? Mudou a identidade. Você prefere esse uniforme novo ou o antigo? Olha, eu prefiro o novo. Por quê? Porque mostra a identidade própria. Quer dizer, o Atlético, ele criou sua própria identidade, deixou de ser um clube filial do São Paulo
e do Flamengo. E do Atlético Paranaense também, que copiava até o hino, né? Então aí o que acontece? Hoje o Atlético, ele busca a sua identidade como um clube referência do estado de Goiás e também do Brasil, porque hoje ele já está nessa qualidade de ser um clube grande. O Atlético hoje se transformou num grande clube pela sua diretoria, pelos seus presidentes que já lá passaram, né? Cada um deixando o seu legado para que hoje possa ser essa potência do futebol goiano, que é o Atlético Goianiense. O Atlético não é uma potência do futebol goiano, é uma potência do futebol brasileiro, né? É um time respeitado no Brasil inteiro. Eu acredito que ele já alcançou esse patamar porque a política moderna que ele hoje traz na sua diretoria, comandada pelo Adson Batista, que é um grande presidente, é de trazer a filosofia do futebol internacional. Hoje o Atlético vive uma filosofia internacional. Ele deixou de ser aquele clubezinho que ficava só ali regionalmente, hoje é uma potência, tanto é que está aí, caiu da Série A para a Série B e já está brigando pelo seu acesso novamente. Né? Mas tem tudo para ser. Para voltar para a Série A, né? Mas essa questão de cair da Série A para a Série B, isso tem se tornado um fator tão comum entre os considerados grandes também, né? Caso do Vasco, do Cruzeiro, né? Do próprio Curitiba, que já foi campeão brasileiro, né? Bahia, que já foi campeão, o Guarani, que já foi campeão. E quem mais aí? Corinthians, já foi campeão. Né? Palmeiras, muitos. Grêmio Atlético Mineiro. O Grêmio foi campeão do mundo. Exatamente. Né? Então isso hoje não é demérito para ninguém, não. Ou se estabelece, ou vai ficar igual aos outros mesmo, disputando a Série B, que não é demérito para ninguém. Eu entendo que o descenso da A para B, ele até contribui para o desenvolvimento da equipe, para corrigir o que ele fez, que não deu certo lá atrás, para que não possa acontecer novamente. Então eu vejo, e o Atlético tem passado, acho que é a terceira vez que ele está nessa transferências aí de A para B, mas ele cresceu muito da última para cá. Quer dizer, tanto é que ele já bateu lá e já está voltando. E vai voltar, se Deus quiser, porque essas 2 rodadas finais aí vai ser crucial para que a gente possa consolidar o nosso retorno. Exatamente. Esse trabalho administrativo hoje não, de algum tempo para cá, né? Hoje faz parte de algum tempo. Ele vem se renovando constantemente, administrativamente. A estrutura que os clubes precisam ter hoje, alguns já têm, não todos, né? Como o CT principalmente, né? Que é um benefício que o Atlético oferece aos jogadores e a ele mesmo. A estrutura vai desenvolvendo, né? O Vila Nova também já tem o CT, o Goiás nem se fala. O Goiás é uma estrutura anterior, né? Já era visto de outra maneira já há algum tempo. Nós estamos falando só de clubes regionais, os nossos regionais hoje que nos representam. Mas a estrutura de alimentação, a estrutura de fisioterapia, a estrutura jurídica, a estrutura do departamento médico, do fisioterapeuta, tudo isso aí, o nutricionista, ele faz parte do dia a dia. Né? Nós já conversamos aqui algumas vezes com alguns nutricionistas. Fisioterapeuta faz parte. A academia faz parte do dia a dia do atleta de hoje. Diferente do que era antigamente. Até o trabalho psicológico que hoje Psicologia tem também, nem se fala. Certo? Que é importante o trabalho psicológico com os atletas, né? E o Atlético tem todos esses departamentos definidos. O Atlético tem um CT que é referência, você entendeu? O serviço que ele oferece para os seus treinadores que chegam, o caso do Jair Ventura que chegou, eles ficam impressionados quando encontram o CT do Atlético e vê que não imaginavam que o Atlético estava em tal patamar. Por isso que eu considero o Atlético um clube nacional hoje. Nacional. Isso que você está dizendo, confirmando isso que você está dizendo, o Wagner Mancini, que foi técnico do Atlético, daqui foi para o Corinthians e tudo, acabou saindo daqui, né? Galgando espaço que adquiriu no Atlético, né? Sim. Que já estava morto praticamente, por futebol esquecido, e do Atlético ele foi para frente. O Wagner Mancini, eu me lembro bem, quando ele veio para Goiânia, para ser técnico do Atlético, ele quis morar no CT. Com essa estrutura que tem aqui, para que eu vou morar em hotel? Exatamente. Para que eu vou morar em apartamento? Vou morar aqui. E por ali ele morou. A situação do Atlético hoje, vamos falar sobre Eu estou com muita vontade de falar sobre o passado. Pode falar sobre o passado um pouco? Vamos falar sobre o passado. O passado é importante.
Importante. É memória, né? É memória. Quando a gente fala passado, não é saudosismo, é saudade dos bons tempos, né? O Atlético sempre teve grandes jogadores, Sim. sempre formou grandes jogadores, sempre teve grandes equipes. E, em seguida, posteriormente, alguns anos depois, né, muitos anos depois, foi quase que abandonado ou abandonado. Nós queríamos transformar, inclusive, aquele maravilhoso. Nós temos ali o Antônio Scioli num shopping, uma porção de coisas, né? Não tinha nada a ver com a prática esportiva. Mas o Atlético, para mim, na década de 60, 64, o Atlético foi campeão goiano, em cima do Vila, lá no saudoso Estádio Olímpico. O Atlético, para mim, teve um ataque que eu não esqueço dele até hoje e que eu considero como sendo o melhor que nós já tivemos aqui. Luizinho, Jair, Bertolli e Barrica. Lembra desse aí? Lembro. O Atlético, ele revelou grandes atletas, né? Que foram aí, inclusive, para o Flamengo, aquele que jogou... Júlio César, imperador. Júlio César, jogou demais. Então, o Atlético, ele teve sempre esse lado de revelar grandes atletas. E até o Baltazar, que jogou... Artilheiro de Deus, que foi jogado, jogou no Grêmio e no Flamengo também. No Flamengo, foi para a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Né? Então, esse é um legado que o Atlético sempre carregou. E o importante... O Atlético teve o ponto direito, o Luizinho, que não foi para a Copa do Mundo de 66, porque o Paraná quebrou a perna dele. Seria o reserva imediato do Garrincha. Pois é. E tivemos agora também, assim, para completar aqui o lado da memória, nós não podemos deixar de falar do Paulistinha, né? Paulistinha, que hoje completa 100 anos, já completou 100 anos, hoje está recluso na sua residência com a família, que é o nosso querido Bariano e Hortêncio, né? Nós podemos falar aqui, porque junto com Bariano e Hortêncio... Acho que dos atleticanos mais tradicionais, talvez ele seja um dos poucos ainda dessa geração anterior. Né? Aí tivemos, que foi profissional junto com ele, tivemos também o José Mendonça Teles, que em memória, que Deus o tenha, e o irmão dele, Gilberto Mendonça, chegaram a oficializar. Não sei se o Oriestes Gomes chegou a jogar profissionalmente. Profissionalmente. Não era profissional, mas na equipe principal. Gomes, ele é ligado lá ao Atlético, a Campininha lá, e temos esse lado também de formar o Atlético, formar grandes artistas culturalmente, como foi o Paulistinha, que é o Bariano e Hortêncio, que é um mestre... tanto na literatura, quanto na música, quanto na gastronomia, né? Ele atuou em todas essas áreas aí, ele participava daquele programa do Hamilton Carneiro, né? Sempre levando a sua culinária e levando também o seu folclore, que ele é muito ligado a isso aí. E a música, você sabe que o Bariano e Hortêncio foi quem revelou o Lindomar Castilho. Sim. Certo? Ele que revelou o Lindomar Castilho, levou o Lindomar Castilho para São Paulo, para gravar, né? Através do Bazar Paulistinha aí, homenageado pelo grande cantor nosso lá, Qual o Josafá? Qual não, da dupla sertaneja que colocou a música nele lá, Tião Carreiro. Tião Carreiro. Colocou na música, né, o Bazar Paulistinha, né? Então é isso aí, a história do Atlético, ela envolve não só com o futebol, mas com a arte também, com a literatura, com a música, né? A cultura está diretamente ligada ao esporte. Tem artistas aí, ligados aí, não podemos falar da cantora Célia Valadão, também que vai sempre cantar o hino do Atlético, está sempre lá, uma campineira autêntica, né? Esse ressurgimento do Atlético, né, de 2005, 2006, mais ou menos, né, eu não recordo exatamente, para cá, foi muito rápido para o Atlético chegar onde chegou. Né, questão de alguns anos já estava, inclusive, na Série A. Né, o Atlético, a partir de 2010, já era um clube de Série A. O Atlético começou a ressurgir com a administração do Wilson Carlos, né, o presidente Wilson Carlos. Aliás, que teve coragem de ir lá e pegar a massa falida e recuperou. E reconstruir, né, o Atlético. Exatamente. Aí passou para o Valdivino de Oliveira, o outro grande administrador, né? E aí, do Valdivino de Oliveira, com a chegada do Adson Batista, que ele foi diretor de futebol primeiro, né? Participou, trabalhou com esse trabalho, que começou a pegar o Atlético. Maurício Sampaio também foi presidente. Isso, né? O Maurício Sampaio, depois do coisa, teve o Maurício Sampaio, eu esqueci, que foi bem lembrado. O Maurício Sampaio também deu a sua parcela de contribuição, né? Então,
esses atleticanos autênticos, né, fez com que resgatasse o clube novamente, né, como uma fênix que ressurgiu da cinza. Exatamente. Né? E o hoje Atlético foi isso mesmo. É uma potência. Não, porque destruiu a Cioli, né? E não tinha o CT ainda da forma que ele é. Você entendeu? Tinha o espaço lá, mas o CT não tinha aquele clube hotel lá dentro, não tinha toda aquela parte que o campo do Atlético hoje é grama internacional. Você joga lá no gramado, a melhor grama do mundo está lá no CT do Atlético. Sobe ou não sobe? Eu acredito que o Atlético vai ter percalço, mas ele vai chegar lá, que o grande jogo para nós é esse contra o Mirassol. Se nós viermos de lá com a vitória em cima do Mirassol, que perdeu agora para o Ceará, né? Isso já foi um fato de tirar do Mirassol a possibilidade de chegar, porque agora ele está com 57 pontos. Se ele tivesse ganhado, ele ia para 60 e brigava junto. Como tem mais só 2 rodadas, ele com 57 dificilmente ele vai conseguir essa vaga. Mas nós vamos lá. Eu acho que a final nossa é lá. Contra o Guarani. Contra o Mirassol lá. Contra o Mirassol? Se nós ganharmos, nós vamos para 64 pontos. Aí nós já vamos entrar com o Guarani aqui, com 1 ponto, o empate. Que o empate, nós já entra com o empate. Então 65 pontos. Aí é só segurar o empate. Não precisa nem ganhar. É verdade? Eu gosto de ver o otimismo porque faz parte da história do futebol, né? Esse otimismo, essa alegria, essa satisfação. Quando você vê alguém falando sobre o próprio clube, como é o caso do Jorge, que vive o Atlético, nós conhecemos parte da história do Atlético, ele conhece toda. Mas é uma beleza isso aí. Eu gosto de ver esse otimismo e é com o otimismo mesmo que se consegue vitórias, né? Lógico. Ninguém consegue ir com pessimismo. O futebol ele é movido à emoção, né? A vida, né? A emoção hoje é algo que o ser humano, com esse mundo tão cibernético, tão redes sociais, você perdeu um pouco do calor humano, a presencial. E o esporte, ele tem essa magia de fazer com que você resgate os seus valores. Porque o futebol faz parte da nossa história, né? Lógico. Faz parte da nossa vida. Então, quer dizer, é uma tradição de pai para filho, né? Desde os anos 50, quando nós perdemos aqui no Maracanã, lá para os Uruguai, a Copa do Mundo, né? E nós viemos com essa trajetória. Tivemos o rei do futebol, que é o Pelé. E depois o Botafogo, que é o meu time de coração também, revelou o Garrincha. Você falou em Botafogo. Né? Com todo o respeito, a que se deve atribuir essa queda brusca que o Botafogo teve? O Atlético, vamos voltar no Atlético aqui. O Atlético teve um segundo turno de campeão, né? De campeão mesmo. O time saiu lá de baixo e chegou aqui em cima, quando todo mundo pensava que ele fosse cair, chegou a ficar 14 pontos atrás do Vila. Hoje está alguns pontos, 3 ou 4 pontos à frente do Vila, né? O Vila está com 58, o Atlético 3 pontos. Mas a que você acha que se deve essa ascensão do Atlético e essa queda do Botafogo? Porque todos os dois trocaram de técnico, um positivo e outro negativo. São 2 valores emergentes em situação adversa. Primeiro, o Atlético, ele soube, no momento oportuno das janelas, buscar bons jogadores para complementar o seu plantel. E não só isso, buscou um técnico, que eu acho que o Brasil é um celeiro de bons técnicos, não sei porque agora virou essa onda aí de trazer técnico estrangeiro, principalmente português, mas eu acho que os nossos técnicos são os melhores. E ele trouxe o Jair Ventura, que é uma cria do Botafogo, filho do nosso furacão da Copa, o Jairzinho, 70, né? Que fez 7 gols na Copa de 70, foi o artilheiro da Copa, o pai dele. Então o Jair Ventura veio porque ele é um pesquisador, é um estudioso do futebol, certo? E mostrou que o técnico, ele é peça importante do colegiado. Ele é o maestro, ele é o regente. E nós precisamos de ter essa cultura de manter bons técnicos para que ele possa desenvolver o trabalho. É o caso que aconteceu com o Botafogo ao inverso. O Botafogo fez um grande primeiro turno, chegou a 13 pontos na frente do segundo colocado, mas está no seu 5º técnico. Agora se contratou o Thiago Mendes, o Thiago Nunes, para ser
o técnico para fechar a rodada. Mas passou. Essa saída do técnico do Botafogo, do Castro, Luiz Castro, você acha que isso aí interferiu, então, no rendimento da equipe? Interferiu porque o Luiz Castro ele já estava no seu 2º ano de formação. Quando o Luiz Castro chegou, que pegou o Atlético, o Botafogo vindo da Série B, campeão da Série B, com Anderson Moreira, né? O primeiro ano dele foi ruim, porque foi um ano que ele... De reestruturação, né? De reestruturação do time. Então, o Botafogo, quando o Botafogo encaixou, que começou as vitórias, certo? Que ficou um time estruturado, sem medalhões, mas um time composto, compacto, ele teve que deixar para ir motivado pelo... Vai ganhar dinheiro lá nos Emirados Árabes. Os petrodólares o seduziram, né? Seduziram. O Botafogo é um time que não ganha campeonatos há muito tempo. Desde 95. Desde 95. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha fez aquele gol do campeonato. Antológico, né? Em cima do Santos. Em cima do Santos. Até hoje tem aquela dúvida. Foi impedimento ou não foi impedimento? Foi mão ou não foi mão? Mas não interessa. Foi campeão, acabou. Campeão. É isso que interessa. O Botafogo é um time de torcida antiga, que precisa ser renovada, que será renovada com conquistas de novos títulos. Você acredita que isso não interferirá como interferir no caso do Atlético? Não, o Botafogo ele sempre se renovou. Tanto é que, se você for pegar agora no Campeonato Brasileiro, eu estava vendo a estatística, ele é o 6º maior clube em torcida desse campeonato Série A. Ele está em 6º colocado, que leva a maior torcida. Botafogo, a média dele é 23 a 25 mil torcedores por jogos. Ele leva 35, 40. Só no Rio 50, ou fora também? Dentro e fora. Onde que ele joga, ele leva. Da média, né? A média, certo? A média dele para esse campeonato é 23 mil torcedores por partida. E o Botafogo é um time que tem maior torcida no Distrito Federal. Mais do que o Flamengo? Mais do que o Flamengo, mais do que todos do Rio. Porque o Botafogo, como diz Brasília, como transferiu a capital do Rio para Brasília nos anos 60, certo? Hoje, tirando, tanto é que de quanto nós fazemos sempre jogos lá no estádio lá do Distrito Federal, fazemos jogos lá. Mané Garrincha, e o estádio é sempre lotado, com o Botafogo. E quando nós jogamos aqui, o que vem de... Botafoguense de lá para assistir... De lá e da vizinhança também, né? Assistir o jogo do Botafogo aqui é grande. É maravilha. Ô Jorge, nós trabalhamos sempre em equipe, né? Nós temos o nosso amigo Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, o Elias, que nos coloca aqui no ar sempre, a Luana, que é nossa produtora. Nós estamos sempre trabalhando em equipe, por isso nós temos esse sucesso todo. E queremos agradecer a sua presença, nosso tempo acabou. Infelizmente, quando veja passou, né? Isso. Quando veja passou. Quando o assunto é bom, né? Flui rápido. Vai muito rápido, com conteúdo igual ao seu, então fica mais fácil ainda. E tem que agradecer a sua presença mais uma vez, viu? Muito obrigado pela participação, pela aula que você nos deu, pela metade, porque ainda falta muita coisa. Isso, eu tenho certeza disso aí. E vamos marcar para um outro dia para você voltar aqui para terminar essas explicações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Alego, participando com você desse programa seu maravilhoso. E falar das nossas paixões, né, que é o Atlético Goianiense e o Botafogo, né, meus dois amores, né, e que eu espero que um ascenda e o outro seja campeão. Essa é a minha torcida para essas rodadas finais que ainda falta o campeonato. É isso aí. Bom, olha o tamanho da pauta aqui que não foi seguida. Primeira vez que eu trouxe aqui alguns resultados para nós comentar, mas não deu tempo não. Tudo ligado ao assunto aos assuntos, né? Nós tratamos, mas não deu tempo nenhum deles. Nós temos que ir embora. Vamos embora? Uma honra, vamos embora. É um prazer. Vamos embora. Gente, vocês que nos seguiram aqui pela TV Alego, nosso Esporte em Ação, nós recebemos hoje Jorge Leal, que é um atleticano histórico, atleticano nato, um botafoguense, que está sofrendo muito aí nessa reta final. Aliás, todo mundo está sofrendo, né? Qual time que não está sofrendo? É verdade. Um para subir, o outro para ver se chega lá e está todo mundo aí de mão dada, né? Cada um defendendo o seu. Nós estaremos de volta na próxima semana com o nosso Esportes em Ação. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em ação. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.